E saiu o gabarito provisório da prova da AFA. Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Pessoal, no dia de hoje saiu o gabarito provisório da prova da Academia da Força Aérea. Hoje, um dos concursos militares mais difíceis do Brasil, na minha opinião, o concurso mais difícil do Brasil de âmbito militar. William, mas e o ITA e o IME? Olha, pela quantidade de vagas que o ITA e o IME oferecem, sim, a AFA ainda é um concurso mais difícil. As questões não são tão difíceis, mas sim, é mais difícil passar na AFA do que passar no ITA, é mais difícil passar na AFA do que passar no IME, por causa da quantidade de candidatos por vaga, tá? E agora a gente vai falar sobre aqui o edital, não. Saiu aqui, galera, a parada. Olha só, gabarito provisório. Desculpa, esse aqui da Epicar. Prontinho, aqui, ó. Gabarito provisório. Eu tava na página da Epicar, mas essa aqui é da AFA, tá bom? Porque hoje tá previsto para sair o gabarito oficial da Epicar também. Então tô dando o F5 aqui toda hora para ver se vai sair esse gabarito. Gente, sabe o que eu achei curioso aqui? Porque no gabarito provisório, já teve uma questão anulada. Olha que estranho, vai. Uma questão anulada no gabarito provisório. Isso é muito estranho. Geralmente a questão é anulada no gabarito oficial, no gabarito definitivo, depois que as pessoas entram com recurso. Mas aqui a banca, antes de soltar esse gabarito, ela já viu que uma questão já poderia ser anulada, tá bom? Bom, isso é bom ou isso é ruim, William? Nenhum nem outro. A questão ser anulada já no gabarito provisório, isso não é bom e nem ruim. Mas é claro que no âmbito geral, no âmbito individual, se você acertou a questão, é ruim para você. Aqui não tem nem o que falar se acertou ou se errou, porque a gente nem sabe qual é o gabarito. Na verdade, a gente viu que o gabarito daria a letra C se não tivesse algumas inconsistências na questão. A questão que eu estou falando aqui com vocês é essa aqui, ó. É a questão 30, tá bom? Uma questão de função do segundo grau, uma das únicas questões nível fundamental que tem aqui, né? Porque as outras questões da AFA são nível médio. Muitas questões são nível médio. Aqui nós tivemos uma das únicas questões que é nível fundamental, ou seja, função do segundo grau, e foi anulada. Então, aquela pessoa que já estava mais safa, que estava aí mais treinada, ela foi prejudicada nessa questão aqui. Às vezes gastou mais tempo, fez a questão e deu ruim. No âmbito geral, então eu falei no âmbito individual. Se você acertaria a questão, se você marcasse a letra C, você acertaria a questão e boas. Se você marcou letra delta, letra alfa, aqui você tem que ficar feliz. Se você chutou essa questão, você tem que ficar feliz. Se você gastou pouco tempo nessa questão, você tem que ficar feliz. No âmbito geral, a questão anulada sempre é ruim. No âmbito geral. Por que, William? Por que anular uma questão é ruim? Porque aí o candidato ele depende mais da sorte. Aí o concurso, de certa forma, ele depende mais da sorte. Quanto mais questões anuladas, mais da sorte você depende. Eu tive contato com pessoas que acertaram aí 4, 5, 6 questões das 8 anuladas lá no concurso de sargento, lá no concurso da EAR. Imagina você estuda 1, 2, 3 anos para um concurso, você acerta a questão 1, 2, 3, 4 e 5, e a questão 1, 2, 3, 4 e 5, coincidentemente, são anuladas. E você gastou muito tempo, muito esforço para fazer essas questões. Às vezes, você gastou ali 20, 30 minutos para fazer essas questões e no final elas são anuladas. Por sorte, o Joãozinho, ele gastou apenas 2 minutos nessas questões, porque ele já foi pulando e ele foi para as outras. Então, beneficia o Joãozinho na sorte, porque aquele tempo que ele poderia ter gasto nas questões 1, 2, 3, 4, 5, ele gastou em outras questões. Tá vendo como é que, no âmbito geral, questões anuladas é sempre ruim para o concurso. Por isso que eu falei que o concurso da EA foi simplesmente horrível, principalmente porque nós tivemos aí quase 9% da prova anulada.
Bom, e aqui, pessoal, então nós tivemos o gabarito provisório. Eu não falei muito aqui minha opinião sobre a prova da AFA, porque eu realmente não tinha visto ela, estou muito concentrado aqui para o concurso da IPK, mas eu gostei muito dos textos e também do tema de redação, tá? Eu dei uma olhada aqui nos textos e no tema de redação, e é um tema que me enche os olhos, é um tema que me interessa, é um tema que eu gostaria de fazer essa prova de redação. Então, aqui o tema de redação foi a exploração espacial no século XXI, cooperação científica ou disputa de poder. Uma vez, na faculdade, quando eu estava cursando Direito, a gente teve uma palestra sobre direito espacial. E aí, quem que dominaria a Lua, por exemplo? Poxa, ali tem alguma previsão legal sobre essa disputa geopolítica no espaço? Então, como é que ficaria? Geopolítica é a política entre os países. E entre os planetas? Seria não sei, né? Astropolítica. E aí a gente teve uma palestra sobre isso, eu gostei bastante. Então, essa questão aí teve até texto citando aí Carl Sagan, né? Aquele físico aí que teve aquela série do Cosmos, depois ela foi reinterpretada, por assim dizer, regravada, não sei, por Neil deGrasse Tyson. Então, muito legal aí os textos que teve. Sobre a prova de matemática, ele manteve praticamente aquele mesmo nível, prova de física também. E vi pessoas comentando aí que o nível estava um pouquinho mais tranquilo, mas nem tanto. Mas foi uma prova, ao meu ver ali, muito bem elaborada, tá? Não cheguei a fazer questões mesmo de matemática, devo ter feito aqui 3, no máximo 4 questões, olhando a prova mesmo, tendo curiosidade ali de fazer as questões. Então, no mais aí, eu gostei da prova. Eu já não tenho essa mesma opinião, por exemplo, sobre a prova da IPK e a prova da EAR, que foram provas aí que deixaram muito a desejar. A prova da IPK tiveram questões aí muito estranhas, a prova da EAR, que é de sargento, muitas questões anuladas. Então, já a prova da AFA foi uma prova mais decente. Mas ainda assim, né, fazer essa quantidade de questões em tão pouco tempo, certo? Apenas 5 horas e 20 minutos para fazer 64 questões, mais uma redação dissertativa argumentativa, é muita coisa. William, mas no Enem a gente consegue fazer 90 questões, mais a redação, mais ou menos nesse mesmo tempo. Mas não é no nível, né? As questões aqui da AFA são um nível muito mais avançado do que as questões do Enem. Então, é um ponto a se observar aí. Então, não acho que a prova da AFA deveria ser tão grande, tão extensa assim, porque acaba que é difícil até manter é difícil até conseguir a nota de corte ali, né? Mas se tem pessoas conseguindo passar pela nota de corte, se tem pessoas conseguindo ser aprovadas, ok, é assim que funciona o jogo, a gente não precisa ficar ali questionando muito o sistema, tentando ir contra o sistema, remar contra a maré. A gente precisa fazer a nossa parte e não chorar demais. Mas só quis dar minha opinião aqui para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar por dentro das novidades aqui da Alcateia do Ensino. Tamo junto!